Educa Esporte. Fala galera, Educa Esporte aqui na tela da Educa TV. Centenas de alunos da Rede Municipal de Ensino de Campinas participaram do Festival de Badminton lá no Clube Fonte São Paulo. A prática dessa modalidade esportiva tem crescido nas escolas e desde o ano passado integra o GEM, que são os Jogos Escolares Municipais. Com um olhar curioso e total atenção, mais de 100 estudantes acompanham cada lance. O esporte da vez é o badminton. Rápido, divertido e cada vez mais presente nas aulas de educação física. Ele caiu no gosto da garotada e já faz parte do calendário oficial dos Jogos Escolares Municipais. E para quem pensa que é fácil, Maria Luísa já manda o recado. Só pegar a raquete, como que é? Não, tem uma dificuldade. Eu senti muita dificuldade também no saque, que eu não estava conseguindo, mas aí eu fiz um jeito melhor e eu consegui fazer. Para encarar as competições do GEM 2025, a garotada teve uma ajudinha de um time de peso. E não estamos falando só de talento, não. Os estudantes tiveram o privilégio de contar com apoio e a experiência de atletas profissionais do badminton, uma modalidade olímpica desde 1992, que, para surpresa de muitos, é um dos mais praticados do mundo. Então o badminton hoje é colocado como o segundo esporte mais praticado no mundo, ele fica atrás do futebol. Por quê? Ele é uma paixão na Ásia, como o futebol é aqui para nós, então lá na Ásia é uma febre, né? Você imagina o futebol aqui, é o badminton na Ásia. E na Europa ele é muito forte porque ele faz parte do currículo escolar. Então ele está dentro de todas as escolas, né? E ele vem crescendo muito aqui na América, não só no Brasil. Os números de praticantes aumentando demais. Muito tradicional aqui em Campinas, né? Começou aqui no estado de São Paulo mesmo, Campinas foi a primeira cidade. A Fonte é uma referência, já tem mais de 30 anos na nossa equipe. E hoje a gente conta com uma equipe de rendimento, nível internacional desses atletas. Eu acredito que essa interação ela é muito importante, tanto para os nossos atletas que passam por isso e já passaram por essa fase aqui dentro do clube, onde eles tiveram essa referência de verem atletas mais velhos se apresentando, passando, compartilhando, e aí eles despertaram esse interesse pela modalidade, quanto para despertar novos interesses nessas crianças, né? Às vezes não só com o badminton, mas que elas possam também buscar outras modalidades, né? Então às vezes a gente vê aqui crianças que eles podem ver as crianças da mesma idade que eles, né? Às vezes até mais novos, aí com conquistas internacionais, viajando o Brasil todo, viajando para fora, vendo que é possível, de repente, uma oportunidade, né, na vida diferente, né? Numa conversa animada sobre as regras e curiosidades do badminton, a equipe logo ganhou a atenção da garotada. Os irmãos Elisa e Davi se apaixonaram cedo pelo esporte e já colecionam pódios. Ela tem só 12 anos e já é medalhista sul-americana. É muito cansativo, mas é muito legal também. Eu já fui pro Peru, pro México, pro Chile e agora a gente vai pra Guatemala. Aí a gente passa acho que uns 10 dias fora e é bem legal porque a gente joga pelo Brasil, né? Pelo nosso clube também. Você aprende a lidar com a equipe, trabalho em equipe, dedicação e metas, né? Sonhos. E o esporte, você aprende muita coisa com o esporte, eu aprendi muita coisa que eu vou levar para minha vida inteira. Você vira e fala, eu pratico badminton, todo mundo conhece? Como que é? Não, a galera não conhece não, geralmente eu falo, nossa, eu pratico badminton, a galera não sabe o que é, daí eu tenho que falar, é o jogo da peteca, da raquete lá, daí sim eles conhecem. Eu acho muito importante, eu gostei muito de vir mostrar minha experiência, vir mostrar um esporte diferente para as pessoas, para elas conhecerem que é um esporte muito legal, diferente, mas é uma coisa que forma pessoas, entendeu? Você foi chamado, interagiu com os profissionais ali, como que foi essa experiência para você? Para mim foi bom jogar com eles, para mim aprender mais, aprender a jogar mais também, para mim competir. Você sentiu alguma dificuldade ou você está tirando de letra aí jogar badminton? Não senti nenhuma dificuldade não. Para mim já é normal já jogar com pessoa boa. Eles são bons e é importante também, né? Todo mundo vem assim, mas as escolas também têm a oportunidade de aprender badminton, é bem legal.
O badminton já faz parte das aulas de educação física, mas quando a gente traz as crianças para terem essa vivência e verem, por exemplo, atletas jogando como eles viram, isso é uma motivação muito grande. Com certeza, eles vão jogar mais badminton nas escolas. A gente tem aqui 4 atletas que participam de campeonatos nacionais, sul-americanos, pan-americanos, eles estão se preparando e estão aqui interagindo, conversando, respondendo as perguntas das nossas crianças. A gente está com 20 escolas aqui, então eu acho que é uma oportunidade muito legal, uma manhã muito rica para os nossos alunos. E diferente do GEM, porque no GEM tem a coisa da competição, né? A criança às vezes fica um pouco nervosa que vai competir. Aqui é uma vivência, eles estão felizes experimentando, muitos pela primeira vez estão pegando na raquete, então é uma coisa muito legal. O bacana também é que o que eles estão conhecendo aqui, a gente tem a oportunidade de oferecer também aulas gratuitas que a própria prefeitura tem. Já aberto para todos os moradores de Campinas. As aulas de crianças são a partir dos 7 anos até os 14. Na Secretaria de Esportes, em várias praças da cidade, tem várias modalidades. E em uma delas temos o badminton, que fica em um galpão ali no Jardim São José, chama Centro Esportivo Educacional. A gente está aproveitando que as crianças das escolas municipais estão conhecendo mais as modalidades, então quem gostar bastante, quiser continuar praticando, aprendendo, evoluindo, pode ir lá procurar a gente e fazer as aulas gratuitamente. Vamos conhecer um pouco mais desse esporte que também é olímpico? Confira aqui comigo na tela do Educa Esporte. Um esporte que exige agilidade, coordenação, potência e rápida reação. Estamos falando do badminton. Registros de mais de 2.000 anos indicam que os chineses praticavam um esporte com peteca. Inicialmente, ela era rebatida com os pés. Com o tempo, passou-se a utilizar uma espécie de raquete. No início do século XIX, na Índia, a modalidade começou a ter suas regras consolidadas. Militares do exército britânico levaram o jogo e seus equipamentos para a Inglaterra, onde o esporte foi batizado como badminton. A primeira participação em Jogos Olímpicos foi em Barcelona, 1992, e desde então não saiu mais do programa. A peteca pesa aproximadamente 5 gramas e pode atingir velocidade superior a 550 km por hora. A pressão atmosférica e a temperatura ambiente afetam diretamente a velocidade. No calor, a peteca é mais rápida, enquanto no frio, fica mais devagar. A quadra tem pouco mais de 13 metros de comprimento, por aproximadamente 6 metros de largura, com uma rede no meio, que fica a 1,55 m de altura do chão. As partidas são disputadas individualmente, em duplas ou em duplas mistas, num máximo de 3 games de 21 pontos cada. Se houver empate em 20 pontos, vence quem abrir 2 de vantagem ou quem chegar aos 30 pontos primeiro. Quem ganhar 2 games, vence a partida. Extremamente popular em países asiáticos, o badminton é um dos esportes mais praticados do mundo. Jogue você também! A gente muda de assunto agora. Estamos a poucos dias do início do inverno, a estação do ano marcada pela queda das temperaturas. E a gente sabe, né? Dá aquela preguiça de fazer exercícios físicos. É preciso ter coragem para manter a rotina e também é preciso tomar alguns cuidados com a saúde. E sobre esse assunto eu falo agora com a repórter Viviane Marim, que está lá na Lagoa do Taquaral. Bom dia, Viviane. Excelente dia para você. Explica pra gente quais são os cuidados que nós precisamos ter no inverno para praticar exercícios físicos. Oi Wesley, tudo bem? Exatamente, o friozinho tá aí, o inverno também, e nós viemos até aqui na Lagoa do Taquaral e nessas épocas assim muita gente quer ficar embaixo das cobertas, no quentinho, né? Não encarar, por exemplo, uma academia. Só que nem todo mundo pensa assim. Tem muita gente que tem disposição, acorda cedo no inverno e vem fazer atividade física. Só que tem que ficar atento, né? Algumas condições aí para se aquecer, para começar a fazer as atividades. Então, nós convidamos a Elaine,
que é especialista em fisiologia, para dar algumas dicas sobre isso. Então a gente queria saber de você como que as pessoas devem se preparar para fazer as atividades no inverno. Bom, como as temperaturas são mais baixas, demora mais para o nosso corpo aquecer. Então é imprescindível que a pessoa passe por um processo de aquecimento de uns 15 a 20 minutos. Porque no calor é mais fácil você estar aquecido, mas no inverno não. E as extremidades ficam mais frias. Então para o sangue circular com mais facilidade e facilitar o exercício, é importantíssimo que a pessoa faça um aquecimento de mais ou menos 15 minutos. Principalmente nas primeiras horas da manhã, né? Tem muita gente que sai da cama com o corpo ainda sem ter muito movimento. Exatamente. Até eu sugiro que se puder evitar os horários mais frios, que é o início da manhã, é melhor. Então procurar um horário mais quente para poder se exercitar. No caso da musculação, o aquecimento pode ser feito no próprio aparelho, só que sem carga. Então a pessoa vai fazer algumas repetições para poder aquecer e depois começa o treinamento. E esse aquecimento dura mais ou menos em torno de 15 minutos. É o mesmo para quem corre, para quem caminha? Isso, a pessoa pode utilizar o aquecimento no próprio exercício que ela faz, no próprio esporte que ela faz. No caso aqui, passar pelos aparelhos com algumas repetições, sem carga. No caso de corrida, começa com uma caminhada, um trotinho, depois vai entrando no ritmo do treino dela. No caso do ciclismo, a mesma coisa, pode começar a pedalar de leve, depois vai acelerando o ritmo, mas sempre se prepara de uns 15, 20 minutos antes. E as pessoas também têm que ficar atenta com o que veste, né? Sim. Muitas vezes acha que colocar bastante roupa ajuda, ou vai passar calor quando estiver correndo, por exemplo. Exato. É importante que se utilize uma camiseta por baixo. Hoje em dia o dry fit é uma coisa bem legal, bem cômoda, porque ela não segura o suor. Então a pessoa não se sente molhada, não fica úmida, então não passa friagem para o corpo. Por cima do dry fit, colocar um agasalho um pouco mais encorpado, né? Pode ser um moletom, pode ser uma flanela, uma blusinha de malha mais quentinha. E se for fazer ao ar livre, usar um corta-vento. Isso é super importante. A gente observa que tem muita gente, não sinto frio, vai ali com uma roupa mais leve. Não é o recomendado, né? Porque o corpo depois sente. Exatamente. Você pode não estar sentindo frio naquele momento, mas a friagem e a troca de calor para o ambiente está acontecendo. E você está perdendo calor o tempo todo. Isso faz a vasoconstrição das extremidades, que dificulta o exercício e sobrecarrega o coração. A hidratação continua a mesma, né? Tem gente que não consegue tomar tanta água, assim, tanto líquido no inverno. Exato. Apesar de aparentemente sentir menos sede, mas a desidratação ocorre, ela acontece. A gente está perdendo calor para o ambiente, está suando sem perceber. Então tem sim que se hidratar. E não tem que sentir sede, tem que tomar água antes, durante e depois do exercício. Exercício até 1 hora, tudo bem, não precisa se hidratar durante o exercício. Mas exercícios que duram mais de 1 hora, você tem sim que se hidratar. E para pessoas assim de diferentes idades, as dicas são as mesmas? Quem que deve estar mais atento a essa época do ano? Sim, é importante que pessoas que têm alguma situação de risco, como hipertenso, cardiopatas, tem alguma neuropatia diabética, alguns desses casos, tenham um pouquinho mais de atenção. Pelo seguinte, a própria baixa temperatura, como eu falei, que faz a vasoconstrição, acaba forçando um pouco mais o coração para manter a temperatura, e durante o esforço mais ainda. Então é importante que ela faça uma aferição da pressão arterial antes de começar o exercício e quando terminar o exercício. Se a pressão arterial estiver acima de 160 por 90 miligramas de mercúrio, ela não pode fazer o exercício. Aí ela tem que procurar um médico, né, para poder controlar essa pressão. Abaixo disso, tudo bem, ela pode fazer, mas aferindo antes e depois do exercício. Tem algum outro ponto que você acha importante destacar? A pessoa não pode perder o ritmo, mesmo agora no inverno? É importante que ela mantenha. O exercício até ajuda a manter a saúde, principalmente no inverno, né? Que a gente fica mais encolhidinho, dá dor no corpo, outros processos inflamatórios. O exercício já previne isso. É importante lembrar o seguinte, que às vezes você está num ambiente fechado, num ambiente mais aquecido, você terminou o exercício e vai ser num ambiente mais frio. Então, aguardar um pouco, esperar um pouquinho, diminuir a temperatura do seu corpo para ir para o outro ambiente. Porque esse choque térmico também pode deixar a pessoa mais suscetível a ter algum problema de saúde. E sempre procurar os horários mais quentes do dia para fazer o exercício. E não mudar de repente de ambiente. E muita disposição, né? Porque não é fácil, não. Não é fácil. Mas quem gosta do exercício, depende dele, a gente sabe que precisa e a gente gosta. Mesmo estando friozinho, a gente quer estar fazendo exercício. Tá joia, a gente agradece a sua participação. Então é isso, Wesley. Espero que todos tenham disposição para essa época do ano, né? Continue as atividades. E eu tenho certeza que aí onde você está no estúdio deve estar bastante quente, né? Deve estar mais quentinho do que aqui, por exemplo. A gente volta com você, então. Obrigado, Viviane, pelas informações. E olha aí na sua tela a nossa mascote Duda. Ela já está preparada para este início do inverno e traz para a gente informações sobre como ficam as temperaturas.
a máxima não passa da casa dos 21 graus, enquanto a mínima chega a 11 graus. A gente vai para um breve intervalo e na volta eu trago o quadro Longevidade. O tema desta semana é sobre os benefícios da prática dos jogos de tabuleiro e de cartas para os idosos. Eu volto em instantes. Educa Esporte. Quer cuidar melhor da sua saúde? Tire dúvidas sobre doenças, conheça os serviços do SUS e muito mais. Toda terça, às 10 da noite. Procurava a adrenalina. Encontrou o fim da linha. Ignorava os limites. Conheceu as consequências. Em 2023, 159 pessoas perderam a vida no trânsito em Campinas. Velocidade foi a principal causa. Motociclista, desacelera, não ultrapasse o limite da vida. Dê o tom deste inverno. Doe roupas, calçados e cobertores em bom estado. E veja nossa cidade ganhar nova cor. Campanha do Agasalho 2025. Cada peça, uma cor. Cada cor, mais calor. Realização, Prefeitura de Campinas. Educa Esporte. Tô de volta para o segundo tempo do Educa Esporte. Vamos direto para o quadro Longevidade. O tema desta semana aborda os benefícios da prática dos jogos de tabuleiro e de cartas para o cérebro dos idosos. Confira os detalhes na reportagem de Natália Henrique. Faz 20 anos que o jogo de damas entrou para a vida da Dona Yara para ficar. A gente abre bem a mente, né? A gente tem que ficar pensando muito, é uma matemática, né? A dama é uma matemática. Então, e é gostoso, eu gosto, eu jogo também no celular, quando eu não estou fazendo nada em casa, eu jogo também. E de tanto jogar, a Dona Yara sente que a memória dela tem melhorado. Na idade que eu já estou, né, 7, 8, né, já a gente vai esquecendo as coisas, né? Então ali você tem que ficar ativa, prestar atenção, porque se errou, perde, né? Então isso contribui a gente em casa também, né? Para ficar sempre lembrando mais, né, das coisas, tudo. E é gostoso, o útil ao agradável, né? Porque é gostoso você vencer também, né? Perder a gente perde também, faz parte, mas mais gostoso vencer, né? Então, graças a Deus, nesses 20 anos, eu acho que eu sempre mais venci, né? Do que perdi. Então é muito bom, né? O ego pro ego da gente, né? Se sente útil, né? Muito bom. A Dona Elisa, que adora jogar buraco, também notou que a memória dela está diferente desde que as cartas e o xadrez passaram a fazer parte de sua rotina. A minha memória, até minha filha comentou comigo, mãe, depois que você começou a jogar o xadrez, sua memória melhorou, você estava mais repetitiva. Então, eu acho que jogos de mesa em si fazem muito bem. E fazem mesmo, Dona Elisa. É o que explica o médico do esporte e do exercício, Rogério de Oliveira Araújo. No caso do raciocínio, ele mantém o foco tanto na concentração, né, como também na capacidade de percepção da memória. Isso vai fazer com que o idoso tenha a formação do raciocínio dele, vai modelar o raciocínio. A memória, você trabalhando a memória, você automaticamente vai melhorar seu aspecto cognitivo, do entendimento, né? Resolução de problemas. Na resolução de problemas, também trabalha o aspecto cognitivo, porque quando você começa a trabalhar esses jogos, você tem uma maior flexibilidade para conseguir transpor esses problemas. Outro benefício dos jogos de cartas e tabuleiro é a prevenção de doenças.
A longevidade está muito associada à atividade física com a atividade mental. O que essas atividades fazem, por exemplo, é prevenção a doenças senis tipo Alzheimer, tá? Quem tem uma tendência a ter um Alzheimer, ela retarda ao aparecimento dessas patologias neurológicas degenerativas, tá? Se você tiver de Alzheimer, não vai ser um jogo que vai impedir que você tenha, mas isso vai prolongar o tempo de instalação da patologia. Além de tudo isso, a socialização é mais um benefício desses tipos de jogos. E um espaço que estimula esse processo é o Centro de Vivência dos Idosos em Campinas. Foi justamente lá que encontramos a Dona Elisa e a Dona Yara. Eu acho que o idoso, ele tem, depois de uma determinada fase, principalmente os que estão aposentados, né? Ele tem duas opções, ou ele fica em casa, né, na sua rotina diária que não proporciona muito estímulo para ele, ou ele sai e vai se socializar, que é exatamente o que acontece com os idosos daqui, né? Então, a socialização não se resume só aqui, porque eles marcam encontros, né? Eles vão na padaria tomar um café, marcam um almoço de aniversário, vamos na casa da fulana fazer um café da tarde. Então, isso acho que para a atividade do idoso, tirando a parte do exercício físico, é fundamental, né? Eles precisam dessa socialização para se manter ativos, né? Participantes, né? E eu acho que é fundamental. A Dona Dirce sabe da importância da socialização e, por isso, valoriza jogos de cartas como o buraco. No meu caso, é um hobby para bem-estar, que eu gosto de cruzadinha, gosto do zap, no celular, mas as cartas me atraem. Então, como aqui onde a gente está, no centro de vivência, tem de segunda a sexta, você pode vir, então a gente combina com as amigas e a gente vem jogar. Campinas tem centenas de praças esportivas públicas. Se você ir de casa procurar, certamente vai encontrar um local aí pertinho onde mora para se exercitar. Além de fomentar o esporte, essas praças esportivas ajudam também na socialização. Se liga nessa história, um grupo de rapazes apaixonados por basquete passaram a se encontrar nos finais de semana nas quadras, lá na Lagoa do Taquaral. Agora, eles até estão participando de competições. No céu, um sol que já deixa quente logo às primeiras horas da manhã. No chão, a bola quica de mão em passes precisos e dribles ágeis, aquecendo ainda mais o clima. Mas nem o calor intenso desanima. Ali, o basquete é mais do que um esporte. É encontro, rotina, compromisso e amizade. Com 12 anos eu já frequentava aqui, tudo bem que eu não conseguia jogar mesmo, porque o pessoal é adulto e eles não têm muita pena da criançada, né? Então eu apanhava bastante, mas eu com 12 anos já vinha praticamente direto aqui, porque eu estudava aqui numa escola aqui do lado. Então já vão fazer 10 anos já que eu estou no parque e hoje em dia é praticamente todos os dias, né, para poder treinar com o time e tudo mais. Todo dia à noite a gente está aqui. O basquete era uma escola, uma formação de personalidade, de pessoa. Me ensinou a entender como é uma relação coletiva num ambiente de quadra em que a decisão do outro impacta em você, a sua decisão impacta no outro e todo mundo está pelo mesmo objetivo, que no caso é a vitória, mas isso se aplica em outras áreas da vida, seja no trabalho, seja em ambientes familiares. Então me ensinou a ter muita disciplina, então entender que as coisas não vêm de um dia para o outro. Basquete, eu falo sobre o basquete em entrevista de emprego, amigo da faculdade, com família, com todo mundo. O que começou com partidas casuais entre desconhecidos, hoje é um projeto com nome, camisa e propósito. O amor pelo basquete uniu esses jovens e deu origem a 3 times da modalidade 3x3. E o esporte faz parte da rotina de suas vidas. Dentro da quadra, eles encontraram mais que amizades, mas uma motivação para impulsionar seus sonhos e suas vidas. Eu tenho o sonho de ter um time, uma família mesmo de 3 contra 3 faz muito tempo, né? Não só
4 jogadores bons, mas 4 jogadores que fossem amigos, que, enfim, saíssem e fossem juntos, né, fazer alguma coisa, criar mesmo esse senso de unidade. Então, com o tempo, a gente foi, primeiro éramos uma dupla, e aí chegou um terceiro, e aí chegou o quarto, enfim, porque são 3 contra 3 com um de próximo, né, então são 4 pessoas. Então, aos poucos, hoje em dia, a gente faz tudo junto, é meio que uma família mesmo, tirando, é claro, a hora que está todo mundo trabalhando, porque além de atleta, todo mundo trabalha, então... Mas assim, qualquer momentozinho que a gente tem, sai do trabalho, todo mundo corre aqui pro parque, fica até horas aqui arremessando no vento, no sol, na chuva, como tiver como. Muitos dos atletas têm históricos em clubes federados e hoje estão divididos em 2 equipes, o Taquaral Wolves e o Taquaral Vipers. Juntos, formam o projeto Taquaral 3x3 e levam a sério a modalidade que mais cresce no Brasil. O basquete 3x3 tem regras próprias, que tornam o jogo muito mais rápido que o tradicional. Uma das principais diferenças é na posse de bola. O time tem só 12 segundos para organizar a jogada e arremessar. Neste ano, os 2 times passaram a integrar a Liga Nacional de Basquete 3x3. Eu sempre vim aqui no Taquaral desde criança para jogar bola nas quadras aqui perto, em seguida jogar basquete aqui na Pedreira do Chapadão, outro bairro daqui de Campinas. E hoje a gente montou esse projeto, atualmente conto com 2 times voltados para o basquete 3x3, que hoje em dia é um basquete que eu me encontro muito mais, um basquete que é muito mais dinâmico, mais rápido, você tem mais liberdade para fazer todo o seu tipo de movimento, vários tipos de jogadas. E a gente joga a ANB, a Associação Nacional de Basquete 3x3. O projeto Taquaral 3x3 é um projeto que é maior do que o Taquaral Wolves, né? É um projeto que inclui 2 times e a gente espera que ele fique bem maior, na verdade. A gente espera que a gente consiga ter um time de feminino, que a gente consiga ter um time para as crianças, sub-21, que a gente consiga ter tem um outro time aqui que está treinando conosco, que é o Alley-Oop, que a gente consiga trazer o Alley-Oop e vire o Taquaral Alley-Oop também. Então, assim, é isso, é incorporar cada vez mais e se tudo der certo mesmo, né? A gente gostaria que a iniciativa privada e o poder público se unisse para que a gente tivesse um centro de formação de atletas 3x3 aqui em Campinas, como algumas cidades já estão começando a se desenvolver a ter. E o projeto já começou a crescer. Além dos 2 times, um novo acaba de ser formado, o Alley-Oop. Alley-Oop eu acabei fundando esse time porque eu queria justamente participar de campeonatos de 3x3 e atualmente a gente acabou fazendo um time de quadra inteira, que é de 5 contra 5. Então a gente consegue participar das 2 modalidades, de 5 contra 5 e 3 contra 3. E vocês já ganharam o campeonato? Como é que é? Teve um campeonato aqui, o último campeonato que teve aqui no Taquaral, a gente foi campeão. Faz acho que mais ou menos 2 meses. A gente conseguiu chegar na final, enfrentamos alguns dos jogadores que estão aqui hoje também participaram, né? E foi aquilo, foi com muita diversão, muita competitividade e, acima de tudo, respeito pelo esporte e pelo adversário. E qual que é o seu plano com o basquete, com o seu time? O meu plano é, pelo menos na parte do time do 3x3, a gente conseguir entrar no campeonato da ANB, que é um campeonato que os 2 times aí já estão participando. A gente ainda está em andamento, selecionando os jogadores, vendo quem está mais comprometido mesmo a levar o projeto a sério. E quando a gente acabar fechando o acordo com os jogadores e patrocinadores, a gente vai dar iniciativa a entrar no campeonato de 3 contra 3. Do de 5 contra 5, nosso projeto já está em andamento, já está em andamento. Já estamos participando do campeonato da NLB, que é um campeonato aqui que engloba os times da região, e já tivemos aí um primeiro jogo com um bom resultado. Para o grupo, a paixão pelo basquete ultrapassou a linha de fundo e virou um projeto de vida para muita gente. É o caso de Breno da Silva. Com a pandemia e 2 lesões consecutivas, o jogador precisou se afastar das quadras. A ausência do esporte teve impacto direto em sua saúde física e mental. Foi um período assim muito desgastante para mim, tanto física quanto mentalmente, que eu tive 2 cirurgias na verdade. Uma foi quando eu lesionei, aí eram 6 meses de fisioterapia, me falaram, com 6 meses de fisioterapia você volta. Eu voltando a treinar sem contato, com 5 meses já de fisioterapia, eu machuquei de novo. Numa coisa que não fui nem eu, foi na escola, me empurraram da escada. E aí eu tive que fazer uma outra cirurgia, mais 6 meses fora. Quando eu ia voltar a jogar, estourou a pandemia, eu tive que parar. E aí, mais ou menos no meio da pandemia, foi quando eu decidi parar de jogar basquete completamente. Aí eu ficava em casa o dia inteiro, sem fazer nada, só mexendo no computador, estudando. Ganhei aí uns quase 50 quilos num período de 6 meses. Quando estava acabando a pandemia, eu voltei para jogar numa quadrinha assim,
só para brincar e percebi o quanto que eu amo esse esporte. Falei, não, vou ter que voltar a jogar. E aí eu tava com 140 quilos na época, voltei em 2 anos, 1 ano e meio, eu voltei para 100 quilos e voltei a jogar. Foi aí que eu percebi que eu amo mesmo esse esporte. O Educa Esporte chega ao final, quero agradecer a sua companhia, a gente se encontra ao longo da programação. Até mais, tchau! de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.